Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos falar um pouquinho hoje sobre blocos padrão. O que é isso? Talvez algum de vocês já tenha trabalhado com bloco padrão, se trabalha na parte de metrologia na indústria. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Eles são elementos de referência corporificados para comprimentos e ângulos específicos. Tem dimensões padronizadas e erro reduzido. Então, a ideia é a seguinte: dentro daquilo que a gente vai trabalhando, dentro da indústria, ou se está trabalhando em alguma parte de pesquisa, que daí tem que ter uma tolerância menor, ou aferindo instrumento de medição, que daí também tem que ter uma tolerância pequena, eles têm os erros muito reduzidos. Então, eles estão dentro dos erros aceitáveis. A gente sempre vai ter erro, como eu comentei. Então, toda medição que for feita, independente do que for, vai ter algum erro associado, certo? Mas, nesse caso, eles são tão reduzidos que para aquilo que está sendo feito, eles podem ser praticamente desconsiderados. Né? Então, elas podem ser obtidas por composição de blocos, as dimensões também. A gente vai ver melhor sobre isso. Eu posso juntar blocos padrão, por exemplo, esse aqui é de 20 milímetros, esse aqui é de 10 milímetros e 50 milímetros. Então, a gente vai somando um no outro, vai encostando um no outro e a gente vai obtendo comprimentos maiores. Certo? E eu posso usar eles para aferir dimensões lineares, comprimento, ou que também é dimensão linear, mas angulares, Então tem tipos diferentes. Então, geralmente eles vão vir assim numa maletinha, bem protegidos, com vários blocos padrão diferentes. Nesse caso aqui a gente tem vários, blocos padrão com comprimentos diferentes, de forma que eu possa o que? Somar, Eu vou colocando um, outro, até ter a dimensão que eu quero, dimensão desejada. A gente vai fazer um exemplo ali no final sobre isso. Os blocos padrão são vitais para o controle de qualidade, pois possibilitam a calibração e verificação de instrumentos. Então, a gente vai poder também usar eles para verificar instrumentos. Eu também posso usar esses blocos para comparar alguma dimensão da peça que eu fabriquei, por usinagem, por exemplo. Então aqui algumas aplicações, Por exemplo, aqui eu tenho a peça, o ângulo que eu quero. Para obter esse ângulo, eu tenho aqui uma mesa de seno, uma mesa que eu consigo dar uma certa angulação. Eu coloco meu bloco padrão. Se eu soubesse comprimento H, eu sei qual é esse meu ângulo, Então eu consigo obter o ângulo desejado aqui. Daí eu vou fazendo essas medições comparativas para ver se todos eles estão na mesma dimensão linear, no mesmo na horizontal, para garantir esse certo ângulo. Então eu posso usar aqui um bloco padrão para calibrar um relógio comparador. Eu tenho várias formas de utilização. As formas podem ser retangulares, quadrada ou circular. O bloco de seção quadrada pode ser furado ao longo do comprimento. Como a gente pode ver aqui, os blocos furados. Do mesmo modo, os blocos retangulares maiores do que 100 mm podem ter furos laterais, como esses aqui. A grande vantagem de blocos quadrados é a estabilidade proporcionada pela forma da seção quando o mesmo é utilizado na posição vertical. Então, o quadrado é um pouco mais estável. Também vai ser mais caro, dependendo da peça, vou ter mais material envolvido ali. Blocos protetores, geralmente, eu vou estar trabalhando com bloco padrão, ele vai ter uma certa dureza relativamente elevada para garantir que ele não vai se desgastar, Então, isso você já deve ter visto na disciplina de tecnologia mecânica ou alguma disciplina de parte de materiais. Quanto mais duro, o material, menos ele vai se desgastar, mais resistente ele vai ser ao desgaste em geral. Não quer dizer que ele é mais resistente, da forma geral, porque um material muito duro ele vai se tornar o que? Um material cerâmico é muito duro, O material cerâmico ele vai ser bem resistente a desgaste, tanto que existem blocos padrão de materiais cerâmicos, eles são duros, eles conseguem manter a dimensão bem estável, o comprimento deles de forma bem estável, mas cerâmicos eles são quebradiços, então se eu sofrer algum impacto eu posso ter esse material quebrando. Mas eu tenho blocos padrão também
fabricados em aço. Eles têm uma dureza elevada para garantir isso, essa estabilidade dimensional ao longo do tempo, ao longo do uso, não se desgastar. Mesmo assim, existem os blocos protetores fabricados com as mesmas tolerâncias do bloco padrão, né? Então tem uma precisão bem elevada. E eles também têm uma dimensão conhecida, por exemplo, aqui um 1 milímetro ou 2 milímetros de comprimento, né? Eu sei qual é essa dimensão e eu posso então compor ele na minha peça. Para que ele serve? Ele tem uma dureza mais elevada do que o aço utilizado nos blocos padrão em geral. Então, ao colocar eles, eu posso colocar as minhas peças, o instrumento de medição, em contato com eles sem desgastar o meu bloco padrão que está protegido por ele. E sem desgastar ele também, porque ele tem uma dureza elevada para isso, para não se desgastar. Obedece às mesmas normas de fabricação, né? Eles só são mais resistentes ainda. Aqui no caso, eles são em tungstênio ou cerâmico, né? Eu posso ter também conjuntos de bloco padrão em cerâmico, que geralmente são mais caros, mas são melhores em termos de precisão dimensional e desgaste, né? Eles são mais resistentes. Tanto que vários ferramentas de corte são cerâmicos, né? As ferramentinhas de corte são cerâmicas, porque eles resistem bem ao desgaste. Exatidão é a característica mais importante, pois erros das dimensões que representam podem chegar aos centésimos de micrômetros. Né? Acabamento da superfície de medição. Elas são planas, isso é interessante, né? Porque elas têm uma rugosidade tão baixa, mas tão baixa porque elas são polidas, né? Então, se eu der um zoom ali nelas, elas vão ser bem retas, né? Praticamente retas. Se eu comparar com uma superfície, por exemplo, de um aço para fabricação industrial, né? Ele vai ter uma rugosidade bem elevada. Nesse caso do bloco padrão, ele tem uma superfície tão lisa que eu consigo colocar ele em contato com outro bloco padrão, né? A fixação que a gente vai ver depois, com outro bloco padrão ocorre por uma interação molecular entre um bloco e o outro, né? E eu elimino uma película de ar que existe entre os dois. Eu tenho essa interação, essa atração molecular que faz com que os blocos praticamente se grudem. Eu não preciso colocar nada ali, eu tenho que só limpar bem eles antes da aplicação, né? Aplicar algum produto para tirar qualquer resíduo, qualquer gordura que eu tenho da mão, né, nele. Seco ele e coloco um em contato com o outro de uma forma com que eles praticamente se grudem, né? Então, dependendo do fabricante, vai ter um comportamento distinto em relação ao desgaste, dependendo também do material e tratamento térmico aplicado, né? Em termos de estabilidade dimensional, ao longo do tempo, eles sofrem alívio de tensão interna, que causa variações dimensionais. Segundo a ABNT, a variação máxima permitida no comprimento por ano do bloco padrão usado em condições normais são as seguintes. Então aqui eu tenho a classe de exatidão, né? Classe 0 é digamos assim, a melhor que tem, que é utilizada aí para equipamentos de medição e calibração de outros blocos padrões, por exemplo. E a 1 e 2 daí são mais para uso em laboratório ou industrial, né? Aqui daí é a variação máxima permitida por comprimento por ano. Então, mais ou menos 0,02 mais 0,25 vezes 10 na menos 6 L o comprimento do meu bloco, Ln. Algumas características que ele tem que ter é resistência à corrosão, né? Em ligas de aço podem sofrer ação corrosiva provocada pelo contato das mãos, por umidade e outros agentes químicos. Então, o bloco padrão cerâmico ele vai ser mais resistente à corrosão também. Dureza, geralmente, apalpadores de medição causam deformação de contato, porque, como eu comentei, né, no micrômetro, os apalpadores do micrômetro que eu tenho, eles vão ser... Nossa, aqui está horrível o desenho. Eles vão ser de um material também muito duro, justamente para não se desgastar. Então, ao entrar em contato com a peça, ele vai desgastar a peça, né? Essa é uma definição da dureza, né? Quanto mais duro o material, mais ele vai riscar o outro material, né? Outra peça.
Ah, ok. O bloco padrão tem comprimentos fornecidos em jogos, então eu vou comprar um jogo de bloco padrão com dimensões distintas, proporciona uma composição de uma enorme quantidade de comprimento. Então eu posso, somando bloquinhos padrão, chegar no comprimento. O ideal é eu utilizar o mínimo possível de bloco padrão para chegar no comprimento que eu quero, certo? Então eles podem apresentar 112, 103, 76, 56, 47 até 9 peças, né? Tem conjuntos menores aqui, por exemplo. Jogos e acessórios, por exemplo, de 47 peças da Mito Toyo, ou das AIS, né? 47 peças das AIS, que é a marca famosa em lentes. Então, para fabricação de lentes, eu preciso ter uma precisão, uma exatidão dimensional muito elevada, né? É muito comum na indústria ser necessária a combinação de 2 ou mais blocos. Como eu falei, a gente vai montando os blocos para chegar na dimensão que eu quero. A superfície de medição do bloco adora uma outra através do deslizamento e leve pressão. Eu elimino a camada de ar que existe entre as duas peças, né? E eu tenho uma aderência ali por uma interação molecular entre elas, né? Como eu falei, para compor eu procuro sempre selecionar o menor número de blocos possível. Isso fará com que o erro total seja menor. Selecione o bloco padrão de acordo com a última casa decimal. Adicione blocos sempre que possível, de proteção sempre que possível. Então, como eu falei, né, aqui eu tenho uma dimensão 112,005. Eu vou primeiro tentar eliminar esse 5 daqui com algum bloco padrão que tenha, por exemplo, 1,005 mm. Geralmente tem um bloco padrão assim. E depois eu tento chegar em algum bloco maior que me dê mais próximo dessa dimensão, né? Então, por exemplo, se tiver algum de 111 mm, daí perfeito, eu coloco os dois juntos e eu chego na dimensão final que eu quero. Como é que eu vou fazer a aderência deles, né? Eu encosto um, pressiono um bloco padrão contra o outro e empurro ele até formar esse mais, essa cruz. Depois eu giro ele até ter um contato total entre os dois. Dessa forma eles vão se aderir somente pelo contato, não precisa fazer nenhum outro tipo de fixação, né? Vamos ver um exemplo de utilização aqui do bloco padrão num sistema passa ou não passa. Digamos que na indústria eu posso usar o bloco padrão para calibrar algum equipamento de medição, mas eu também posso usar para verificar as dimensões de uma peça, né? Então, digamos que eu tenho esta peça fabricada na indústria, né? Digamos que ela é comprida, né? É o comprido, sim. E eu quero ver se a dimensão, esse vão, está dentro da dimensão que eu quero, essa distância aqui. Então, digamos que essa distância ela tem que estar entre 15,000 e 15,008 milímetros. Tem que ser maior do que 15 e menor que 15,008, certo? Para esse equipamento que eu estou fabricando, ele tem que ter essa dimensão. Então, como é que eu posso fazer para trabalhar isso aqui com um bloco padrão? Eu posso usar o exemplo de passa e não passa. Eu posso construir um bloco padrão que, ao colocar, né, a composição dele, digamos aqui que eu não sei de quantas peças vai ter, eu vou somando um bloco com outro bloco, né? Daí eu coloquei aqui 2 de proteção e um número X de blocos padrão. Vamos botar só um BP, bloco padrão, bloco padrão, bloco padrão, combinados. E aqui vai me dar uma dimensão total, né? Se eu colocar o passa que eu vou criar, se eu colocar, ele tem que entrar no furo, né? Ele tem que passar. E o não passa, ele tem que ser um pouco maior. Então, na hora que eu tentar colocar, ele não vai passar. Então, a gente vai construir primeiro um passa. Como é que eu posso fazer? Digamos que os meus protetores eles têm 2 milímetros cada, certo? Então, eu vou colocar um de 2 milímetros mais um de 2. Aqui eu coloquei os protetores, né? E agora eu tenho então 11. Se eu tiver uma peça já de 11, um bloco padrão de 11 milímetros, perfeito, daí fechou a minha conta, né? Eu vou construir um conjunto de bloco padrão com 15 milímetros, né? 15,000 milímetros. Então, esse bloco padrão
se a minha peça tem que ter essa dimensão exatamente, né, entre 15 e 15,008, esse aqui, toda vez que eu colocar, ele tem que passar. Se ele não passar, o que significa? Que meu furo está pequeno demais, né? Ele está abaixo do que eu quero, está abaixo do meu 15, então não é desejável. Então esse bloco tem que passar. Toda vez que eu colocar, ele tem que, vamos dizer assim, entrar na peça. Mas, se ele entrar, eu posso ainda ter esse meu furo maior do que 15,008, né? O que não seria interessante daí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar um outro bloco que daí é o não passa. Não passa, que tem que ter essa dimensão, né? O meu bloco ele tem que estar entre 15 e 15,008. Então eu vou dizer que se ele chegar nessa dimensão de 15,08, ele não vai entrar, né? Então dali para frente ele não passa. E com isso quer dizer que ele fugiu da tolerância, o furo ficou grande demais, né? Se esse meu bloco padrão entrar, o meu furo ficou grande demais. Então eu tenho que fazer dois testes. Um teste, eu coloco meu bloco padrão, e ele vai entrar, vai passar. E no outro ele não pode passar. Então como é que eu vou montar ele? 2 milímetros do protetor, mais 2 milímetros do outro protetor. Mas eu quero chegar nessa casa aqui de 008, né? Então eu vou pegar um bloco, geralmente tem blocos nessa dimensão, né? Como eu falei, a gente tem que eliminar primeiro essa casa. 1,008 mais quanto que falta para chegar em 15,008? Né? 10 milímetros. Então com isso eu chego no meu 15,008, certo? Ao colocar aqui, ele não deve passar. Se ele passou, quer dizer que meu furo está grande demais, então essa peça eu vou ter que refabricar ela, reproduzir, né? Não, ela fugiu das tolerâncias. Toda vez que esse passar e esse não passar, minha peça está dentro da tolerância. Eu não preciso saber exatamente quanto que ela tem para ela funcionar. Eu só preciso saber que ela tem que estar entre 15 e 15,008, certo? Aqui eu tenho as dimensões do bloco padrão e a classe deles, e aqui eu tenho a exatidão deles, né, onde está o erro deles aqui dentro, a 20 graus. Isso em micrômetros. Classe 0, como eu falei, é a que tem a maior exatidão. 0, 0. Daí depois eu tenho a classe 0, classe 1 e classe 2. Classe 2 é a que eu vou usar mais no dia a dia, na indústria, né? Eu não preciso ter níveis de exatidão tão grandes assim. Daí a classe 1 é onde eu preciso ter um pouco mais de exatidão. Classe 0 eu já vou estar usando para calibração, né, de equipamento. E a classe 00 eu uso para calibração de blocos padrão das outras classes, né? Que ela tem um nível de exatidão muito maior. Certo? Recomendações: evitar o aparecimento de oxidação na superfície. Então, geralmente após o uso a gente aplica algum produto, né, para proteção desse aço, para evitar corrosão. Se for cerâmico é um pouco mais fácil daí de cuidar, essa parte de oxidação. Evitar a todo custo choque mecânico, porque uma queda ele já vai tirar esse meu bloco padrão da dimensão dele, né? E como eles são elementos duros, peças duras, para ser resistente ao desgaste também, eles podem facilmente quebrar com impacto. Evitar a atuação de radiação térmica, campos magnéticos, elétricos. Manter suas respectivas embalagens quando não utilizados. Então eles têm lá a casinha deles, né, com espuma, alguma coisa assim para proteger eles. Evitar deixar o bloco padrão aderidos por muito tempo, né? Eu posso ter o que seria uma soldagem por difusão, soldagem química, né? Se eu deixo dois materiais em contato por muito tempo. Claro, tem que ter o efeito de muitas vezes de umidade do ambiente, mas vocês já viram, por exemplo, em ambientes marítimos, caso onde a porca soldou no parafuso, né? Eu posso ter essa soldagem por oxidação, por difusão, então não é bom deixar em contato por muito tempo. Existem alguns acessórios que eu vou utilizar, né, para fazer
tipos de aplicação específicas do bloco padrão. Por exemplo, aqui eu montei meu bloco padrão aqui dentro desse sistema. Esse sistema ele facilita daí o encaixe dos blocos padrão e já tem daí duas orelhinhas como paquímetro, né, para fazer essa medição. Eu posso usar um sistema, não sei se é exatamente esse, mas de bloco padrão que eu monto. É assim, ó, aqui tem uma ponta que eu monto e em cima do último bloco padrão tem essa ponta, onde eu uso para marcar a altura numa peça, né? Uma ponta de um aço bem duro ou algum cerâmico na ponta ali, onde eu deslizo, né, esse conjunto todo e ele vai marcar, riscar na peça. Aqui eu posso ter um conjunto, né, um sistema que serve para juntar os blocos padrão numa dimensão e, como eu falei anteriormente, como o paquímetro ele tem as duas orelhinhas, e aqui eu uso para, por exemplo, calibrar um relógio comparador, né? Então eu tenho, além do bloco padrão, eu tenho todo um sistema de equipamentos que eu posso usar auxiliar para fazer essas montagens. E aqui a gente tem outros tipos de padrão, né? Por exemplo, padrão para furo, 30 mais 0,002, né? Aqui eu posso ter também o pesos padrão, né? Peso não, né? Massa. Vamos falar massa, né? O termo correto. Peso é o termo mais leigo aí. Para que eu uso isso aqui? Naquelas balanças que a gente via, né? As balanças mais antigas, eu posso usar. Eu usava isso para comparar, por exemplo, eu coloco aqui um material, ouro, vamos dizer assim. Coloco um pouco de ouro aqui e eu quero saber quanto que tem em quilograma, em massa de ouro. Daí eu vou colocando os pezinhos aqui até equilibrar, né? Pezinho é o termo errado que a gente fala, mas essas massas padrão até equilibrar. Quando estiver em equilíbrio, quer dizer que o somatório da massa padrão que eu tenho aqui vai ser igual ao que eu tenho nesse outro lado. Mas eu também posso fazer isso para calibrar balanças digitais, né? Balanças modernas. Eu posso usar essas massas padrão. Eu coloco, vejo no visor quanto que deu e eu posso ver qual é o erro sistemático e subtrair ele. Eu posso ver qual é o erro aleatório e isso eu não consigo reduzir, né? Mas eu consigo daí saber qual o erro que eu vou ter sempre na balança. Pessoal, hoje era mais curto mesmo, eu só ia falar um pouco sobre os blocos padrão que a gente tem, né, para vocês terem uma ideia de que existe, do que é, e muitas vezes vocês podem acabar utilizando ele na indústria, né, para fazer alguma comparação. Esse método passa não passa é muito utilizado. Eles são o bloco padrão, eles são uma forma de comparação de medição, né? Medição por comparação. Então eu uso ele para comparar com alguma outra medida de alguma peça que eu fabriquei. Então é bem comum, né, a utilização de bloco padrão. Próxima aula a gente vai ver um pouco sobre relógio comparador. Depois, daqui a 2 aulas, né, na semana do dia 17, daí a gente tem a nossa aula de exercício, antes da segunda avaliação. Certo? Então é isso, um abraço, até a próxima. Qualquer dúvida, mandem ali no WhatsApp.